Uma boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso encontro semanal aqui pela sua TV Canção Nova, o nosso programa Em Pauta. Esse mês de maio, não é? Um mês das flores, um mês da delicadeza, um mês de Maria, um mês do amor. E é por isso justamente que, muito oportunamente, nessa noite vamos conversar sobre um tema muito agradável e você é o nosso convidado. Então não saia daí, porque vamos conversar hoje sobre a educação da sexualidade para o amor. É um tema muito importante, especialmente nos dias em que estamos vivendo, tá certo? Para que você entenda um pouco mais do tema desta noite, vamos à nossa matéria inicial e já vamos conhecer os nossos convidados. A sexualidade é um dos núcleos estruturantes e essenciais da personalidade humana, que não se reduz a alguns momentos e comportamentos, mas é, pelo contrário, um complexo que se integra no pleno e global desenvolvimento da pessoa. É também um dado da revelação cristã que o ser humano é homem e mulher diferenciados sexualmente e que se complementam numa relação de amor. Contra a deturpação do sentido da sexualidade, vivendo-a na liberdade sem responsabilidade, o programa desta noite quer provocar a reflexão para que a sexualidade possa ser orientada, elevada e integrada pelo amor, o único que a torna verdadeiramente humana. Pois é, essa é a temática dessa noite. Vamos falar sobre sexualidade, sobre o amor, sobre humanidade. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Você já conhece a nossa casa, não? Se não conhece, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Venha nos fazer uma visita. Aqui nos nossos estúdios, nosso querido amigo Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e teólogo. Frei Antônio Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, mais uma vez juntos, justamente em maio e justamente para tratar daquele tema que nunca pode estar ausente nos nossos programas. É o amor de Deus e o amor ao próximo. Tá certo. E participa hoje do nosso programa aqui pela primeira vez e com muita alegria nós a recebemos e já agradecemos a sua presença, a doutora Raquel Araújo Silva Ventura. Ela é psicóloga e fundadora de uma comunidade de aliança chamada Raízes de Jessé, uma comunidade que já está atuando no seu apostolado há 25 anos. Que maravilha, não é? Doutora Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, padre. Boa noite, Frei. Boa noite, meus queridos telespectadores. Realmente é uma alegria estar aqui com todos vocês neste mês de maio, né? Um mês tão significativo, um mês que nós lembramos essa maternidade espiritual de Nossa Senhora de uma forma muito especial. E para falar de um tema tão especial também, né? Que é a sexualidade e o amor. Tá certo. Olha, nós vamos agora no primeiro bloco do nosso programa tentar entender justamente uma coisa e outra. Mas antes de entrarmos propriamente dito na sexualidade, vamos aqui nos reportar o amor, porque o amor é um tema que nunca perde a atualidade, não é verdade? Você assiste um filme, você escuta uma canção, você até mesmo acessa aí a internet, hoje muito presente na nossa vida cotidiana, e ali está o amor. Então o amor acaba sendo tema de canções, de produções, enfim, verdade. O amor está sempre presente na vida da gente. Mas a pergunta que se faz é essa compreensão de amor, porque a gente parece que tem vários tipos de amor. Então acho que seria muito oportuno agora a nossa querida doutora Raquel nos explicar um pouquinho, não é, um pouco dessas compreensões a respeito do amor para a gente começar a nossa conversa. Pois é, um tema realmente muito amplo, né? Que não daria de forma alguma para a gente falar sobre ele de uma forma assim tão necessária quanto é, mas a gente vai dando algumas pinceladas para que cada um provoque dentro de si mesmo essa pergunta, né? Se verdadeiramente está vivendo o amor. Então, de forma geral, o amor ele é visto como o acolhimento, o aconchego, o companheirismo, compartilhar.
e é isso que é dito nas músicas, nos poemas, que os nossos mestres aí da arte têm feito ao longo de toda a história da humanidade. Mas é importante a gente compreender que o amor, ele não é simplesmente isso. Ele é algo que integra, que aproxima, que alimenta, mas ele também tem os seus limites de expressão. Então não se pode pensar no amor simplesmente como algo que se passa a mão na cabeça, como algo que está sempre tendo que super proteger o outro, ou como algo que eu mereça receber como uma coisa egoísta, mas está sempre pensando no limite disso para que haja realmente um crescimento no compartilhar do amor. Seja o amor entre irmãos, seja o amor entre homem e mulher, seja o amor entre comunidades, entre pessoas em geral, que tipo de expressão de amor entre pais e filhos, né? Porque é uma crise muito grande também, uma crise amorosa que se instala entre os pais e os filhos. A maioria dos filhos não se sentem amados pelos pais, os pais também não se sentem amados pelos filhos. Então a gente precisa aprofundar e ver que o amor não é simplesmente este aconchego e companheirismo, é também, mas é sobretudo uma partilha onde cada um precisa ver qual é o limite do outro. Tá certo. Olha, o Frei Antônio Moser, é muito interessante que a doutora Raquel colocou em termos de vivência do amor. E é interessante que no contexto bíblico a gente repara que o amor também esteve muito presente. Primeiro que, num primeiro momento, virou mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente repara que na própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ali no final, não é? Durante a última ceia, depois que ele instituiu a Eucaristia, deu o testemunho do lava-pés, em seguida pronunciou aquele mandamento do amor. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. E aqui é que está. A gente pergunta justamente isso. Como que Jesus entendia, então, o amor? Veja bem, em primeiro lugar, fazendo uma observação sobre a doutora Raquel, nós sempre escolhemos algum especialista na área. Eu já vi que nós acertamos, porque ela vem das raízes de Jessé. Ou seja, ela vai lá a fundo, trazendo à tona aquilo que à primeira vista parece tão banal, tão superficial. Não, o amor tem profundidade. Gostei da colocação da partilha, gostei da colocação dos limites. Você já vê que ela vai como que traçando um certo caminho. E Jesus? Vejam bem, muitas vezes no passado se fazia uma certa contraposição. O Deus do Antigo Testamento era o Deus dos raios e trovões que ameaçava, né? Não, pelo contrário. Quando você vê, por exemplo, o carinho que Deus tem para com o seu povo, sempre de novo perdoando, sempre de novo dando a mão, né? No sentido assim de acompanhá-lo, por exemplo, na travessia do deserto. Então você vê que Deus sempre foi amor, só que muitas vezes se passou a uma interpretação muito, eu diria, negativa. E Jesus chega e ele é a expressão do amor de Deus para com a humanidade. Qual a grande revelação? Deus é amor. E ele chega e chama os discípulos, vós sois meus amigos. Agora a pergunta é, como é que começa o amor de Jesus pelos seus discípulos e por todos os que o seguem e por toda a humanidade? Sempre começa por um olhar. E aliás, o amor, no comum da palavra, não é? Os dois se amam, sempre começa por um olhar. Aquele olhar, não é? Que pode ser um olhar mais doce, um olhar mais agressivo, mas aquele olhar. Então, pelo olhar, Jesus olhava todas as pessoas com os olhos de Deus. Por isso pegou os pecadores, meio, não é? Por exemplo, os dois irmãos Boanerges, que queriam disputar o poder, ser primeiro-ministros, não é? Lá no reino. Ele pegou um São Pedro, que era covardezinho toda a vida. Ele pega mais tarde um São Paulo,